Parte 2, livro Propósito e Visão. Uma visão direto do coração de Deus para a sua igreja. Capítulo 1. Pregar e salvar. Jesus, o nome mais falado em todo o mundo, não foi apenas um homem que morreu como um mártir ou um herói que entrou para a história. Afinal, assim como Jesus, outras pessoas morreram para defender um ideal, sendo perseguidas por causa de uma crença ou um ideal. Por exemplo, Jesus foi além. Ele veio à Terra para cumprir pessoalmente uma missão dada por Deus para resgatar toda a humanidade de um fim que seria tenebroso. Olha só, Jesus ele foi muito além. Ele não era só um mártir. Ele veio à Terra para cumprir pessoalmente uma missão dada por Deus para resgatar toda a humanidade de um fim que seria tenebroso. Nesse livro, você vai entender que o grande diferencial de Jesus não foi a sua morte, mas sim o trabalho feito a partir da sua morte na cruz, que resultou na sua ressurreição e vitória sobre a morte. Você vai entender, resumidamente, o plano da salvação para todo ser humano, que é uma verdadeira história de amor de Deus por você e por mim. Você verá que o que matou Jesus não foi pecado, romanos, fariseus, inimigos ou qualquer outro objetivo, mas sim o amor. Isso mesmo, o amor por mim e por você. Temos que pregar a palavra, custe o que custar, como dizia nossa fundadora Aimee Semple McPherson. Na visão que o Senhor nos deu a partir de paixão e ousadia, vemos que pessoas que muitas vezes, para não falar sempre, estavam acostumadas a vir para a igreja e apenas ouvirem e terem suas vidas normais como de costume, passam a ter sede e fome como nunca tinham experimentado antes em suas vidas. Pessoas que estavam no alcoolismo, nas drogas, na apatia e tantas outras situações de pecado, passam agora a serem ganhadora de almas como nunca antes foram. E vimos essa transformação de cultura na nossa amada Igreja do Evangelho Quadrangular da Lagoinha, em Ribeirão Preto, São Paulo. Do meu irmão pastor André Carvalho, que nos recebeu em abril de 2015 e ali foi ativado de maneira sobrenatural e nunca mais parou com a visão de batismos e casas de paz. Pregar a palavra na IEQ Lagoinha se tornou um compromisso, ou melhor, um envolvimento que a igreja não abre mão. Cada discípulo um ganhador de almas e um cuidador, já visando que aquele que foi ganho virá repetir o mesmo propósito na vida de outra pessoa em breve, através do batismo nas águas, casa de paz e de uma célula, aonde depois se repetirão todo o processo de novo. Enfim, um processo que nunca acaba, mas que sempre se repetirá. A palavra que quero aqui destacar para você que quer pregar a palavra de uma maneira objetiva, simples e eficaz é perseverança. A palavra que quero aqui destacar para você que quer pregar a palavra de maneira objetiva, simples e eficaz é perseverança. E quero destacar 4 personagens bíblicos que perseveraram como a Igreja Quadrangular Lagoinha tem perseverado com os novos convertidos. E por isso tem crescido tanto e sido exemplo em todo o Brasil e até em outros países. Perseverança é não desistir. A Bíblia não promete uma vida de sucessos instantâneos. Muitas vezes, o caminho para alcançar a vitória é longo e difícil, mas Jesus nos ajuda a continuar fielmente. E temos esta promessa,
Quem persevera receberá a recompensa que Deus tem preparado. Veja como essas 4 pessoas na Bíblia perseveraram e venceram. A primeira é Josué. Josué nasceu como escravo no Egito, junto com o resto dos israelitas. Ele somente viu a libertação de seu povo debaixo da liderança de Moisés quando tinha 40 anos. Depois disso, Josué ainda teve de esperar outros 40 anos até entrar na terra prometida, por causa do pecado dos outros israelitas. Mas durante todo o tempo que esteve no Egito e depois no deserto, Josué não desistiu de seguir a Deus. Diante dos desafios que enfrentaram, muitos outros israelitas perderam a esperança e se voltaram para a idolatria. Eles tinham visto o poder e as maravilhas de Deus, mas não tinham perseverança. Por isso, não receberam a herança. Josué foi diferente. Ele viu tudo e decidiu por toda a sua confiança em Deus. Ele decidiu colocar toda a sua confiança em Deus, como está escrito em Josué 1, do 6 ao 7. A espera foi longa e difícil, mas no fim, ele liderou Israel na conquista da terra prometida. Josué perseverou e recebeu sua herança prometida. Segunda pessoa, Ana. Ana era estéril, mas queria muito ter um filho. Ano após ano, ela orava por um filho, com grande tristeza, mas sem nenhuma resposta. Mesmo assim, Ana não abandonou sua fé e nem rejeitou a Deus. Ela continuou pedindo, pondo toda a sua confiança em Deus. Um dia, Ana estava orando no templo e prometeu que, se tivesse um filho, iria ser dedicado a Deus. Isso está em 1 Samuel 1, do 9 ao 11. O sacerdote lhe disse que ela iria receber o que tinha pedido, e ela voltou para casa e engravidou. Seu filho Samuel cresceu no templo e se tornou um grande profeta em Israel. Deus abençoou Ana por sua perseverança e fidelidade e lhe deu ainda outros 5 filhos. Quem persevera pode receber muito mais do que espera. Terceiro personagem bíblico, Jó. O próprio Deus chamou Jó de irrepreensível. Ele servia a Deus de coração, nos bons e nos maus momentos. Jó foi muito abençoado por sua fidelidade e tinha tudo de bom: riquezas, família e saúde. Mas um dia ele perdeu tudo. Seus filhos morreram, seus bens foram roubados e Jó ficou muito doente. Mesmo assim, Jó perseverou. No seu sofrimento, Jó questionou muitas coisas, como a razão de viver e as ações de Deus. Mas ele não parou de crer em Deus e de pôr sua confiança nele. Por isso, Jó é mencionado como um grande exemplo de perseverança no sofrimento na Bíblia. Em Tiago 5, do verso 10 ao 11. Jó perseverou em sua fé e Deus restaurou sua saúde, lhe deu ainda mais riqueza e o abençoou com muitos descendentes. Quarto exemplo, Jeremias. Poucos profetas sofreram tanto como Jeremias. Por pregar fielmente a mensagem de Deus, ele foi considerado um traidor, desprezado, espancado, preso, tudo pelo seu próprio povo. E por fim, ele viu a destruição que tinha profetizado quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Mas em meio a tudo isso, Jeremias não parou de obedecer a Deus. Perseverança não significa estar sempre feliz. Jeremias passou por uma depressão e até quis morrer. Mas por causa da perseverança, ele aguentou e superou todas as dificuldades. Isso está em Jeremias, no capítulo 1, do verso 17 ao 19. Jeremias não desistiu e seu legado foi um livro inteiro da Bíblia.
E você que está lendo esse livro, será que no dia que nos encontrarmos com o Senhor Jesus, o que iremos apresentar para o Senhor? Creio que Ele nos pedirá as ovelhas que Ele já tinha designado, as quais nós ganharíamos e cuidaríamos para Ele. Por isso, te digo, mergulhe na visão de paixão e ousadia, de ganhar, consolidar, discipular e enviar, que a IEQ Lagoinha mergulhou e desenvolve até hoje. Dia após dia, essa igreja vem aperfeiçoando a visão, mas mais do que aperfeiçoar a visão, ela vem cumprindo o ID do Senhor, que na verdade não é um chamado, mas sim uma ordenança do Senhor Jesus. Pregar a palavra de Deus é uma poderosa arma que o Senhor nos deixou. Quando você prega, o inferno treme, demônios se sujeitam a você. Mas ver as almas se entregando através do batismo nas águas não tem preço. Que Deus possa te usar grandiosamente com paixão e ousadia, e que você veja, através da sua vida, uma geração apaixonada pela presença do Pai e ousada para mover o sobrenatural de Deus na vida das nações. Que Deus possa te usar grandiosamente com paixão e ousadia, e que você veja, através da sua vida, uma geração apaixonada pela presença do Pai e ousada para mover o sobrenatural de Deus na vida das nações. Creia que você é pai de multidões. Seu bairro, sua cidade, seu estado e seus pais verão a glória de Deus através da sua vida, porque pregamos até os confins da terra, em nome de Jesus. Capítulo 2. O batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? Por que o fazemos? Como deve ser ministrado? Quando e para quem? Vamos aprender acerca desta prática cristã. O batismo é uma ordenança de Jesus. O batismo é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que nele crê. Em Mateus 28:19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A salvação vem pela fé. O batismo é o selo da justiça que vem pela fé e, evidentemente, deve seguir a fé, como determinam as palavras finais de Jesus que se encontram no Evangelho de Marcos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16, do verso 15 ao 16. Esta é a razão porque não batizamos e nem tampouco validamos o batismo de crianças. É necessário crer primeiro e então se batizar. Obedecemos ao princípio bíblico de consagrar os filhos ao Senhor, mas só os batizamos depois que puderem crer e professar sua fé. É a circuncisão do coração. No Velho Testamento, os judeus tinham como selo de sua fé a circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão foi suprimida, sendo vista simbolicamente no batismo. Como diz em Colossenses, no capítulo 2, do verso 11 ao 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Hoje, esta circuncisão acontece no coração, como diz em Romanos, no capítulo 2, do verso 28 ao 29. E Paulo a relaciona com o batismo. O batismo não salva,
mas acompanha a salvação. O batismo não salva ninguém. Jesus disse que quem crer e for batizado por crer será salvo, e quem não crer será condenado. Note que ele não disse quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crer. O batismo segue a fé, que nos leva à salvação, mas ele em si não é um meio de salvação. Que o diga aquele ladrão que foi crucificado com Cristo e a quem Jesus disse que estaria com ele ainda aquele dia no paraíso, em Lucas 23, 39 ao 43. Ele somente creu e nem pôde ser batizado, mas não deixou de ser salvo por isso. O batismo, portanto, não salva, mas nem por isso deixa de ser importante e necessário. Aquele ladrão não tinha condições de passar pelo batismo, mas alguém que crê deve obedecer à ordenança de Cristo e ser batizado. Caso contrário, estará em deliberada desobediência a Deus, o que poderá impedir-lhe de entrar para a vida eterna. Podemos dizer que o batismo é parte do processo de salvação, mas não que ele em si salve. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte acerca do batismo, em 1 Pedro 3,21. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus, por meio de Jesus Cristo. É uma identificação com Cristo. O batismo tem um significado. Além de ser um testemunho público da nossa fé em Jesus, ele fala algo. Na verdade, é um meio através do qual externamos que tipo de fé temos depositado em Jesus Cristo. Quando falamos sobre a fé em Jesus, não nos referimos a crer que ele existe. É mais do que isto. A maioria das pessoas creem que Jesus existe, mas não entendem o que ele fez. São duas coisas completamente diferentes. O que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque mereceu morrer. Pelo contrário, como justo e inocente, ele nos substituiu, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, a fim de que recebêssemos a salvação de Deus. Há dois elementos básicos na fé que nos salva: identificação e apropriação. É importante entender cada um deles dentro do simbolismo do batismo. Identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado para que assumíssemos a posição de justiça dele. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. A Bíblia declara o seguinte em Colossenses 3,3: Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Deus nos olha ou Ele nos vê sozinhos em nossos pecados, ou nos vê através de Jesus Cristo, que já pagou por eles. Então, quando Deus nos olha, ou Ele nos vê sozinhos em nossos pecados, ou nos vê através de Jesus Cristo, que já pagou por eles. A fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificados com Ele, nos coloca no túmulo, sepultados com Ele, nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, ressuscitados com Cristo. É quando nos vemos nele, entendendo o sacrifício vicário do Filho de Deus, que passamos a ter direito
ao que Cristo fez. Esta é a hora do segundo passo, a apropriação. Então, olha só, a fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificados com Ele, nos coloca no túmulo, sepultados com Ele, nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, ressuscitados com Cristo. É quando nos vemos nele, entendemos o sacrifício vicário do Filho de Deus, que passamos a ter direito ao que Cristo fez. Esta é a hora do segundo passo, a apropriação. A apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizado em Jesus. É quando entendemos que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça, mediante a fé, e nos apropriamos disto. Paulo escreveu a Timóteo e lhe disse: toma posse da vida eterna, em 1 Timóteo 6,12. O batismo é o nosso testemunho da identificação com Cristo. Ele revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho. Veja o que as Escrituras dizem em Romanos, capítulo 6, do verso 3 ao 4. Ou, porventura, ignorais que todos os que foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo é o nosso testemunho da identificação com Cristo, e ele revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho. Quando imergimos alguém na água, estamos simbolicamente declarando que esta pessoa foi sepultada com Jesus. E ao levantarmos essa pessoa das águas, estamos reconhecendo que ela já ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. Portanto, o batismo é onde reconhecemos que tipo de fé temos. Uma fé que se identifica com Cristo e sua obra realizada na cruz. Quem pode se batizar? Para quem é o batismo? A explicação anterior responde esta indagação. Para todo aquele que se identifica pela fé com o sacrifício de Cristo na cruz. Depois de ter reconhecido por fé a obra de Cristo, quando a pessoa passa a estar apta para o batismo, quanto tempo ela tem que ter de vida cristã para poder se batizar? A Bíblia responde com clareza a estas questões em Atos, do capítulo 8, do verso 30 ao 39. Lemos acerca do primeiro batismo cristão apresentado em maiores detalhes na Bíblia. Neste texto, temos um modelo para a forma de batismo, e ali vemos que já na evangelização, o batismo era ensinado aos novos convertidos, o que nos faz saber que ninguém deve demorar para se batizar após ter feito sua decisão de servir a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 30 ao 38, diz assim: Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro, mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro?
Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Vemos aí qual é o critério para que alguém se batize. Quando o etíope pergunta: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E a resposta de Filipe vem trazendo luz sobre o requisito básico para o batismo. É lícito se crer de todo o coração. Quando a pessoa foi esclarecida sobre a obra, e não só a pessoa, redentora de Jesus Cristo, e crer de todo o coração, sem dúvida acerca disso, ela está pronta para ser batizada. Em outras palavras, todo aquele que crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador pode se batizar, porque, na verdade, primeiro se batiza e depois se ensina. Quando se batiza o novo convertido? Não há data estabelecida. Se crer de todo o coração e confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, pode se batizar na hora. No caso de Filipe e o etíope, foi bem rápido. Como se batizar? A palavra batismo no grego significa imergir, mergulhar, colocar para dentro de. No curso da história, por várias razões, apareceram outras formas de batismo, como aspersão e ablução, que é o banho. Entretanto, como o batismo é uma identificação com Cristo em sua morte e ressurreição, e é exatamente isso que a imersão significa, não praticamos outras formas de batismo. Quando Filipe batizou o etíope, eles pararam em um lugar onde havia água. A Bíblia diz que ambos entraram na água, em Atos capítulo 8, do verso 38 ao 39. Certamente, aquele eunuco viajava abastecido com água potável. Se fosse o caso de praticarem a aspersão, havia água suficiente naquela carruagem para isto. Mas batizar é imergir. Não foi à toa que João Batista se utilizou do Rio Jordão para batizar. Depois, mudou o local de batismo para Enom, perto de Salim. A razão para isso é descrita pelo apóstolo João em seu evangelho, porque havia ali muitas águas. João capítulo 3, verso 23. Não há lugar específico para o batismo. Em nossa igreja temos uma piscina de fibra, mas também batizamos em rios se houver água suficiente para a imersão. Além da água, é necessário alguém que ministre o batismo ao novo convertido, uma vez que não existe autobatismo na Bíblia. E quem pode se batizar? Quem tem autoridade para isto? Só o pastor? Não. A ordenança de Jesus é clara. Em Mateus 28:19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou fazer discípulos e depois batizá-los. A ordem já subentende que quem faz o discípulo tem autoridade para batizá-lo. Filipe era apenas um diácono, fazendo o trabalho de evangelista. Não era o pastor de igreja nenhuma, e batizou. Paulo disse aos coríntios que não havia batizado quase ninguém entre eles. Entendemos que, mesmo se tratando de seus filhos na fé,
ele provavelmente tenha passado essa tarefa a outros cooperadores que não eram pastores. Em nossa igreja, os pastores conduzem o batismo por uma questão de ordem, mas não porque só pastores possam batizar. Assim, como os pastores pregam, isso não quer dizer que só eles possam pregar. Assim também é com o batismo. Num batismo, eles podem chamar o líder de célula, casa de paz ou o discipulador da pessoa para batizar o novo convertido. Para muitas igrejas, as palavras de Mateus, capítulo 28, verso 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são a fórmula a ser seguida no batismo. Vemos nisto um princípio espiritual, mostrando a Trindade envolvida no batismo. Mas a forma como os apóstolos obedeceram essa ordem nos dá a entender que eles não viram nas palavras de Jesus uma fórmula a ser repetida. Por 4 vezes, vemos referências claras ao nome usado no batismo cristão nas páginas de Atos dos Apóstolos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38. Em Atos 8,16 diz: porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 10, verso 38. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. E Atos capítulo 19, verso 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Jesus ressuscitou o Pai, Filho e Espírito Santo no batismo, o fez dizendo que em nome deles se deveria praticar o batismo, e não repetindo a sua frase. Pai não é nome, é um título que indica uma posição. Filho também não é nome, é um título que indica uma posição. Qual é o nome a qual Jesus estava se referindo e que representa a Trindade na Terra? É o seu próprio nome. Alguns alegam que batizar só em nome de Jesus é negar a Trindade, mas para os apóstolos era sinônimo de obediência à comissão de Cristo. Veja bem, quando expulsamos demônios, fazendo isso em nome de Jesus, como diz em Marcos 16, 17. Mas não quer dizer que o Pai e o Espírito Santo tenham ficado de fora, pois Jesus disse que expulsava demônios pelo dedo de Deus, em Lucas 11, 20. E também pelo Espírito Santo, em Mateus 12, 28. Quando uma pessoa é salva pelo nome de Jesus, como diz em Atos, capítulo 4, verso 12. Mas não quer dizer que o Pai e o Espírito Santo não estejam envolvidos nisto. Da mesma forma, quando impomos as mãos nos enfermos, fazemos isso em nome de Jesus. E quando oramos, fazemos isso em nome de Jesus. E temos as referências Marcos 16, 18 e João 16, do 23 ao 24. O nome de Jesus representa a Trindade na Terra. Por trás dele estão o Pai, Filho e Espírito Santo. Quando batizamos em nome de Jesus, estamos batizando no nome que representa a Trindade. Por causa da Trindade de Deus, um só Deus em 3 pessoas, subentende-se uma implicitude da Trindade no nome de Jesus. Daí a ser unicista, Deus em uma só pessoa. Há muita diferença. Sabe, nós já batizamos até o presente momento
mais de 187 mil pessoas em 17 anos de ministério. E posso afirmar que batizei pessoas de todas as classes sociais, cores, raças e idades. Mas uma coisa eu te digo: ainda enfrentamos muitas intolerâncias religiosas por parte de líderes que não aceitam que uma pessoa que chega na igreja hoje pode se batizar. Mas eu defendo que o batismo é uma escolha da pessoa, mas o cuidado é um dever daqueles que já dizem conhecer a Jesus. Por isso, lembre-se que a IEQ Lagoinha de 2015 até hoje já batizou mais de 4 mil pessoas e tem cuidado com o afinco dos novos convertidos. Não é uma tarefa fácil, mas é recompensadora. Em poder ver pessoas que estavam destruídas e agora estarem ali na sua frente, pregando e cuidando de outras pessoas que estão chegando. Por isso, vai para cima e manda ver, porque quem quer faz e quem não quer dá desculpa. Aqui você não vai Aqui você não vai ter desculpas, mas sim trabalho e mais trabalho. Aqui você não vai ver desculpas, mas sim trabalho e mais trabalho. Porque é assim que o reino de Deus avança através da IEQ Lagoinha e de seus discípulos. E será assim que sua igreja vai explodir o inferno e povoar o céu. No próximo áudio vamos ver o capítulo 3, que vai falar sobre cuidar dos novos discípulos. Que você possa se inscrever no canal, curtir e compartilhar para abençoar mais pessoas. Amém? Deus te abençoe.